Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí falando do Palmeiras. E o Palmeiras tem sido uma máquina de revelar jogadores nos últimos anos, pessoal. Muitas vendas, muitos milhões entrando nos cofres do Alviverde. Estevão vendido, Endrick vendido, Luiz Guilherme vendido e agora o Vitor Reis vendido, 220 milhões a negociação aí com o Manchester City. E o jornalista vai estar trazendo aí as notícias direto da Europa. Antes de soltar o debate, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. 218 milhões de reais, com outro valor importante. O Palmeiras assegurou, ou vai assegurar, se tudo der certo, mais 5 milhões de euros se o Vitor Reis no futuro vier a ser vendido pelo City por um valor igual ou superior a 60 milhões de euros. Não é fácil, até porque o City não é um clube vendedor, é um clube comprador, mas enfim, o futuro não sabemos, então é certo isso. 35 milhões de euros de imediato e no futuro, quem sabe, mais 5 milhões de euros, hoje 31 milhões de reais, mas enfim, como a moeda vai valorizando e desvalorizando, não dá para a gente fazer esse cálculo em relação a reais, em euros, mais 5 milhões de euros. Ele vai assinar um contrato válido por 5 temporadas e vai embora agora já, Fernandinho. O Palmeiras tentou de tudo segurar esse jogador para o Mundial. A questão é que, por isso, o City colocou mais 5. Estava nos 30, deu mais 5 milhões de euros pelo imediatismo, porque o Guardiola queria muito ele já para já no mercado de janeiro, mercado do inverno europeu. Legal, Bruno. E com esse dinheiro, o Palmeiras tá com dinheiro e tá correndo atrás de um atacante. E a gente sabe que tem muita gente que não vai renovar, alguns jogadores liberados. Tem algum atacante que dá para comprar, que vem para resolver com 35 milhões de euros aí pro Palmeiras? Ô, Fernandinho, antes da lesão recente do Gabriel Jesus, a ideia do Palmeiras era pegar um dinheiro, ainda não contava com a venda do Vitor Reis, é bem verdade, mas o Palmeiras tinha como uma das suas metas trazer um atacante, e o Gabriel Jesus muito bem equacionado nos bastidores. Eu escutei o Souza falando e também o Veloso, esse dinheiro não é só para um atacante, viu? Eles vão investir pesado num zagueiro. E o que me disseram é que o zagueiro que o Abel quer é experiente, ou seja, não vai ao mercado para buscar um jovem promissor. Com esse dinheiro do Vitor Reis separa uma parte, já havia guardado antes, e o Quesada recordou bem, o Endrick, o Estevão, enfim, são muitos milhões entrando nas contas do Palmeiras. Parte desse dinheiro vai para um atacante e outra parte vai para um defesa, para um zagueiro. Gabriel Paulista, que está dando sopa aí, que falaram que poderia vir para o Corinthians, pode ser esse cara? Eu acho pouco provável, Fernandinho, porque o Gabriel Paulista tem um histórico de lesões e não acho que o Palmeiras pense por esse lado. É um bom zagueiro. Já foi cogitado no Palmeiras meses ou anos atrás, só que nesse momento, se você for analisar o histórico dele no Besiktas, ele chegou e jogou muito pouco. Então, não tem informação se é ou não é o Gabriel Paulista. Eu só digo que é pouco provável ser o Gabriel Paulista. E você me perguntou sobre o nome, aqui não há informação também, é só para traçar um cenário. O Benfica, aqui em Portugal, enfim, eu moro em Lisboa, até para trazer um nome bem conhecido de vocês no Brasil e para mim aqui em Portugal, o Benfica quer muito negociar o Arthur Cabral, que passou pelo Palmeiras, inclusive, Ceará, jogou no futebol da Suíça, no futebol italiano. Esse atacante, né? E esse atacante, ponta de lança, centroavante, o Benfica pede no mercado entre 10 e 12 milhões de euros. Não tenho a informação se o Palmeiras tem um interesse. Só estou dizendo aqui que com esse dinheiro daria para contratar o Arthur Cabral, que é um velho conhecido do próprio Palmeiras, e ainda sobraria aí uns 20 milhões de euros para investir num zagueiro renomado, experiente, porque esse é o pedido do Abel Ferreira. Uma coisa importante que o Palmeiras está agitando o mercado europeu com contratações bombásticas. Endrick, o Estevão, agora o zagueiro. Que percepção o Palmeiras começa a criar nesse mercado europeu? Ô Fernandinho, isso é importante. Na semana passada, quando eu trouxe a informação do Vitor Reis negociando com o City, é impressionante o número de pessoas, jornalistas ingleses, espanhóis, italianos, pedindo minha opinião
para participar em algumas reportagens na televisão, nos jornais, para tentar desmistificar e entender que sucesso é esse do Palmeiras com os últimos jogadores da formação da base. Que o Palmeiras tem vendido de uma forma impressionante, que eu digo tranquilamente que não deixa a desejar para nenhum clube europeu. Eu custo aqui em Portugal ao Porto, ao Benfica, ao Sporting, o Ajax também vende bastante jogadores da formação, mas eu ouso dizer, sem ter os melhores detalhes, que o Palmeiras hoje tem a base mais forte numa relação custo-benefício. É impressionante como o Palmeiras coloca os jogadores, esses jogadores são campeões, são importantes e ainda rendem um dinheiro significativo. Não é uma questão só de lançar, fazer jogar. É lançar, fazer jogar, tirar rendimento esportivo e depois tirar rendimento financeiro. É um case de sucesso que os europeus, sim, estão de olho faz tempo. Você vê no Barcelona, Cubarsí, Yamal, são jogadores de 16 anos, já estavam no time principal. Aqui eles só saem com 18. Gavi, Pedro. Isso. É que no caso do Barcelona, o Barcelona não vende esses jogadores praticamente. Não. Sim, sem dúvida. O que eu digo eles aproveitam durante muito tempo. A tendência é que cada vez mais jovens, já está caindo aquele mito, 16 anos é uma criança, não é mais. Isso está caindo. E o Palmeiras tem ajudado a reforçar essa situação com os valores e com a molecada que está vendendo, né? E o João Paulo é impressionante. Sempre que o João Paulo, que é o diretor falam do nome desse cara aí? De base, bastante. E não só falam no sentido de, olha, tentaremos contratar o João Paulo no futuro, mas toda entrevista que ele dá, podcast, nas televisões, nos jornais, tem repercussão aqui e isso depois é utilizado como exemplo. Aqui em Portugal, que é onde eu moro, os 3 grandes olham para o João Paulo de uma forma exemplar. O João Paulo me surpreende muito. Eu não vou falar que me surpreende porque o Palmeiras tornou-se um clube com uma capacidade financeira absurda ao ponto de o João Paulo ignorar a proposta do Flamengo. O José Boto, que é o novo diretor de futebol, tentou levar o João Paulo e o João Paulo não foi. Então, se um clube europeu tentar buscar o João Paulo, o Palmeiras está tão bem estruturado nesse ponto que eu não me surpreenderia do João Paulo falar não. Eu acho que o João Paulo só não fala não para a CBF e para a seleção brasileira. Ele prefere ficar no Palmeiras e continuar tendo sucesso esportivo e financeiro do que está na Europa. Ô Bruno, você tocou num ponto do José Boto, que é uma incógnita aqui, tem chamado muita atenção pelo tipo de declaração que ele dá. E você que mora em Portugal sabe que eles são muito mais diretos, muito mais secos, não tem aquele malemolência, aquele meio campo na hora de falar. Os caras falam que em alguns momentos isso soa de uma maneira até rude, agressiva. O Abel sofreu isso no começo, outros treinadores portugueses e o Boto também. Qual que é o mistério desse cara para chegar com essa bola toda no Flamengo? O Boto é o responsável pelas últimas grandes vendas e revelações do Benfica, que em Portugal é o clube que mais vende e melhor vende. O João Félix, por exemplo, dentro de campo não tem rendido no Chelsea, mas foi vendido há 5, 6 anos por 120 milhões de euros. Então o Boto tem esse case de sucesso Benfica, vai para o Shakhtar Donetsk, também tem esse case de sucesso. Então eu digo também tranquilamente que o know-how que ele criou no futebol europeu o credencia, não para ser prepotente ou arrogante, longe disso, mas ele tem muito conhecimento e conhece muito o Brasil. Eu tenho acompanhado nas redes sociais muitas críticas em relação ao Flamengo. Foi buscar um dirigente que é português, que não conhece. O Jorge Jesus, como treinador, assistia à Série C do Campeonato Brasileiro antes de ir para o Flamengo. O Boto é a mesma coisa. O Boto, ainda em Portugal e depois na Ucrânia, acompanha Paulistão, Carioca, Campeonato Gaúcho, Série B, Série C. Então chega credenciado. Não é porque não é brasileiro que não conhece o Brasil. Esse mito já caiu faz tempo, seja como treinador ou agora como dirigente. E mais dirigentes portugueses, europeus, estarão a caminho do Brasil, porque eles conhecem de fato bastante. Então, seria um mix espetacular. Um Palmeiras que sabe mexer muito bem na formação, com outros dirigentes da Europa, com outro olhar, ou seja, seria um mix espetacular, não só para o Palmeiras, o Flamengo, mas para o futebol do Brasil. Ô Bruno, pintou uma curiosidade aqui da minha parte, acho que o pessoal gostaria de saber também, com relação, você já disse que o Guardiola queria e fez, né, valer a vontade dele de ter o Vitor Reis nesse momento, né? Você sabe se ele interferiu na negociação? Porque a gente sabe que quando o City contratou o Gabriel Jesus, ele chegou até a ligar para o Gabriel. Você sabe se ele teve uma interferência direta, se ele participou, se ele falou com o atleta para convencê-lo a ir para o City?
Ou o dinheiro com essa grana toda não precisou? Convencer o jogador a acelerar o processo, né? Assim, a participação direta do Guardiola foi na insistência em ter o Vitor Reis em janeiro. Isso eu sei e posso subscrever na tranquilidade. Não sei se ele falou com o Vitor Reis, mas conhecendo a forma como trabalha o Guardiola, o meu palpite é que ele fez isso com certeza. Fez com o Gabriel Jesus, fez com o Bernardo Silva português, João Cancelo português. É uma vertente muito interessante do Guardiola, a conversa, o telefonema. Mas não é o Guardiola também, não. O Abel, eu cansei de escutar histórias do Abel ligando para jogadores que depois vieram reforçar o Palmeiras. É uma prática comum. A questão é que quando toca o telefone e você vê que é o Guardiola, acho que a situação avança um pouco mais rápido. Bruno, para a gente encerrar a participação, eu sei que você tem um compromisso aí. Se fala muito do Breno Bidon do Corinthians indo embora e o Yuri Alberto também no meio do ano, por circunstâncias, por ser a janela mais ampla da Europa, mais concorrida. Já começa a circular o nome desses dois jogadores do Corinthians por aí? Ou é mais uma expectativa nossa aqui local? Não, o Yuri Alberto já falou bastante do futebol inglês. É que os números apresentados, West Ham, Nottingham Forest, não agradaram ao Corinthians. Até porque o Corinthians não tem 100% do jogador. Eu não me recordo agora qual é a divisão dos direitos econômicos, Eu acho que mas é o Corinthians não tem... 50-50. É isso. 50 Zenit, 50 Corinthians. Isso. Ou seja, o Corinthians dificulta ainda mais porque não vai ter um encaixe de 100%. O Breno Bidon, daquilo que eu tenho escutado, há sim o interesse de clubes da Europa, mas o Corinthians, se puder, e eu ouvi você mais cedo falando sobre a forma como o Corinthians tenta vender ou não vender, é que o Breno Bidon, o Ramon Dias, não abre mão. Então vai ser muito difícil hoje, a não ser que chegue uma proposta impossível de assegurar, mas o Bidon é nome seguro para a aposta do Corinthians agora. Ô Bruno, olha que contradição, né? Aí o Corinthians libera o jogador para uma seleção para disputar o Sul-Americano. De 12 jogos nessa fase do Paulista, ele vai ficar fora de 11. É um indicativo que quer colocar ele numa vitrine, né? Uma vitrine verde e amarela, é outra conversa, né? Então, essa dualidade do técnico querer e a necessidade que o clube tem. Até porque se você falar não para o jogador depois, e o Souza e o Veloso foram jogadores, não é fácil lidar, ainda mais com a nova geração que não aceita escutar o não. É difícil fazer esse balanço. Mas eu consigo olhar o lado do Corinthians também. Eu libero, não incomodo o jogador. O Corinthians tem 90% ajudo na valorização. 90% não, dá para encher o bolso. O Bidon vai ser... O Moscardo surgiu muito bem, hoje está encostado no Reims da França, pertence ao PSG ainda, mas o que eu escuto na Europa é que a ideia é o Bidon sendo vendido é para ser um valor acima do que foi vendido o Gabriel Moscardo, que, se eu não me engano, foi por 20 milhões de euros. É isso aí. Muito obrigado, Bruno. Você quer acrescentar mais alguma coisa para a gente finalizar? Eu sei que você está com o dia ocupado aí, que você pode falar. Não tenho mais grandes informações. A informação que eu tenho e continuo subscrevendo é: o Neymar continua fora da lista de inscritos, o Mitrovic teve uma lesão recente na semana passada, e aí perguntaram para o Jorge Jesus: Mitrovic fica um mês parado, quer usar o Neymar agora? O Jorge Jesus colocou de lado outra vez. Ou seja, abriu a possibilidade para o Neymar entrar, porque um estrangeiro machucou e poderia ser cortado, e mesmo assim o Jorge Jesus preferiu manter o Mitrovic lesionado do que colocar o Neymar. Ou seja, é o Neymar mesmo caminhando para sair do Al Hilal. E Neymar joga na Europa ainda ou não? Na Europa, joga, mas acho que ninguém vai querer contratar pagando aquilo que ele quer. Para mim é muito claro. Ou é o Inter Miami ou é o Santos. Legal. Obrigado, Bruno. Um grande abraço. Parabéns pela notícia em primeira mão da venda do zagueiro do Palmeiras. A maior venda de um zagueiro, 35 milhões, mais 5 de bonificação de euros. Grande abraço, parabéns pelo trabalho e obrigado, como sempre, pela sua colaboração. Sempre bom conversar contigo, irmão. Valeu, Fernandinho. Obrigado. Quesada, Souza, Veloso, um beijo para vocês. Bom trabalho. Bom trabalho. Valeu. Tá aí o Bruno Andrade, jornalista também já com larga experiência internacional. E agora a gente pode dar uma... A gente fez até outro dia, mas acho que vale a pena resgatar com a confirmação da venda do jogador, como é diferente você estar com a corda no pescoço na hora de negociar ou não, e tem os valores também dos zagueiros mais caros que já foram vendidos no futebol brasileiro, porque tudo é uma questão de momento de negócio. O Vitor Reis agora encabeça a lista com 219 milhões, já está em reais, acho legal Deus estar em reais, porque é mais fácil, a turma não precisa fazer a conta em casa. Aí o Beraldo, depois que foi São Paulo, 107 mil, tinha sido uma venda também muito boa do Beraldo, né? Acho que o dobro, né? E a gente vê o Murilo, que é um bom zagueiro, é titular lá na Inglaterra, né?
Quando jogador de seleção brasileira, você vê o valor é bem inferior, um terço praticamente, do que foi vendido o Vitor Reis. E o Murilo, quando jogava aqui, ele jogou mais partidas que o Vitor Reis, né? Era um cara que já tinha mais experiência. Ou seja, se o Murilo fosse do Palmeiras, o Palmeiras teria feito um negócio melhor do que aquele. O Murilo já foi, há 2 anos embora? Acho que é. 2 a 3, é um 23 momento ele foi diferente, né? Bom, aí o Mina, o Breno, Gemerson, Breno de São Paulo há muito tempo atrás, né? Gemerson, Léo Duarte, Natan, Thiago Silva. Acho que a grande referência é o Thiago Silva. Você vê a diferença do Thiago Silva. Mas há quantos anos ele foi pro Milan? Mais de uma década, né? Essa do Breno foi legal, viu, Fernandinho? Porque o Breno foi há muito, muito tempo. Sim. Hoje a gente vê a diferença. O valor do dinheiro era a... diferente, né? 2008 ele foi. A progressão dos valores também de investimento no futebol que multiplicou demais. Cara, enfim, é para se pensar, cara. E você, mesmo que você queira fazer tudo certo a partir de agora na categoria de base, você precisa de uns 10 anos para começar a colher frutos. É um investimento a médio prazo. Não ia falar longo, mas acho que é médio prazo seria o ideal, né? Para até você fazer todo aquele trabalho de captação, desenvolvimento com esse atleta, até chegar numa venda final. Agora, fazendo ainda essa comparação, Fernandinho, aí nós só temos zagueiros, né? Mas eu queria lembrar que os números do Yuri Alberto, que a gente sempre falou que estava para sair, que o Corinthians tinha uma proposta que vinha da Inglaterra, em torno, olha só, Fernandinho, em torno de 25 milhões de euros. Yuri Alberto, que foi o artilheiro do Brasileirão do ano passado. Então você vê o tamanho do Vitor Reis dessa negociação do Palmeiras, porque se o artilheiro do Brasileirão... Um está subvalorizado e o outro está supervalorizado, o que a gente pode tirar de conclusão nisso? É que esse menino... Tem 2 coisas aí que a gente pode avaliar dessa questão da venda do Palmeiras. Primeiro que o menino é muito bom de bola. É realmente um menino que vai ter um futuro brilhante. Também é, tudo né, indica isso. O Yuri também tem 23 anos. O que eu quero dizer, e outro comparativo que é muito importante, é a atual situação financeira do Palmeiras. Exatamente. Que faz toda a diferença. Então você tem um garoto que é uma revelação realmente, que tem um futuro brilhante e que vai se dar bem jogando no futebol europeu, e o clube que não tem pressa de vender. Ou seja, se o City não viesse com uma proposta como essa, que é irrecusável, 35 milhões por um zagueiro, não iria sair, principalmente num momento como esse. Olha só que coisa, Veloso. Você pega a estrutura de base do Palmeiras, ela é extremamente mais modesta que a estrutura da base do São Paulo. Fisicamente. Eles ainda não têm nem alojamento lá. Eles alojam os garotos em outros lugares, lá em Guarulhos. Talvez o Palmeiras construa um novo CT para a base ou amplie aquele. Olha que diferença, Souza, você que conviveu nesse cotidiano do São Paulo. Você tem uma estrutura enorme, cara, extremamente boa, funcional, mas que não produz. Aí você vê o Palmeiras numa estrutura enxuta, econômica e extremamente produtiva. Por isso que o São Paulo quer fazer essa parceria com a base, porque ele não consegue bancar o tamanho, a operação que é o CT de Cotia, porque não vende, não revela. Olha como é tudo uma questão de enfoque, direção, gestão e ter um planejamento. Ô, Fernandinho, o São Paulo, né, comparando São Paulo e Palmeiras, apesar do São Paulo, eu tive lá na inauguração, acho que foi 2004, e 2005. Vendeu bem, você vê o Beraldo aí, ó. Né, 2004, 2005, não me lembro direito. Eu fui na inauguração do CT de Cotia, só que o São Paulo perdeu algo muito importante que se tem que ter no futebol, humildade, que é o que o João Paulo tem. O João Paulo tem olheiros em todo o Brasil. O São Paulo acha que é grande, e porque é grande, quem é bom vai chegar até ele. E não é assim, você tem que garimpar, é garimpo. Os melhores jogadores você tem que buscar. Pô, eu vi o Palmeiras fazendo jogo treino. E não só isso, né, Souza? Além de garimpar, é a oportunidade de ter. A hora que você puxa ele para você, aí você fala, vou trabalhar ele para dar certo. Alguns não vão dar, outros vão dar. Já foi buscar jogador no quintal do São Paulo, que é o Hendrick. Então não é só, também é entender até a gestão mesmo, da visão e investimento no atleta que pode dar esse retorno. E você precisa garimpar. Você precisa garimpar. O Palmeiras fez jogo treino sub-20 aqui dentro do Paraisópolis. Dentro do Paraisópolis, moleque jogando, moleque da base, jogando contra o time. Então você tem que ir buscar esses jogadores. Você tem que buscar, porque tem menino que não tem condições de fazer um teste no São Paulo, no Palmeiras. E o João Paulo entendeu isso. Que você tem que buscar na periferia, os moleques onde tem. Porque assim, você pega... Vamos falar do Estevão. Porte físico do Estevão. Chega hoje o Estevão do jeito que está em um clube fazer teste, é franzino. Não passa na porta. Não vai jogar. Não passa na porta. Não vai jogar, é franzino. Você viu o Palmeiras dando oportunidade e fazendo a venda que foi. Então tá aí, pessoal, foi o debate
onde os comentaristas falaram sobre o Palmeiras e a negociação entre Vitor Reis e Manchester City. Já está encaminhada e o jogador vai jogar no clube inglês aí nessa temporada 2025. O Palmeiras até tentou segurar para o Mundial, mas o clube inglês quer o jogador com urgência. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.